Dá a sua mão para cá, para abençoar a vida desse homem, que há anos e anos está nesse caminho de trazer a mensagem, ser profeta do Senhor na terra. Amém? Pai, no nome de Jesus, entregamos teu filho nas tuas mãos, sabendo, Deus, que tu tens preparado melhor nessa manhã para nós. Deus, eu aqui represento o anjo dessa igreja, abençoando, Deus, o teu filho. Deus, que tu possa usá-lo de maneira tremenda, dobra a sua unção sobre a sua vida nesse dia, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Estamos alegres. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos ao Norte Shop, vamos ao Ilha Plaza, vamos ao Shopping Barra. Não, muda. Ele diz: alegrei-me todavia quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, igreja? Abra sua Bíblia de pé, por favor. Não vou fazer você ficar sentando e levantando, mas abra no 2 Samuel, capítulo 11, 5 versículos apenas. Quero agradecer ao pastor, aos diáconos que me receberam aqui nessa manhã, com muito carinho, zelo. Quero agradecer também à igreja por me recepcionar também nesta manhã. Trago um abraço da nossa igreja Nova Vida na Ilha do Governador para todos vocês. Estamos caminhando na mesma direção, com muitas lutas em construção de um novo templo, mas Deus tem dado vitórias aqui e lá também. Amém? Diz assim, 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Curve a sua fronte, a sua cabeça. Oremos ao Senhor. Pai, é com graça e é com misericórdia que nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, e nos ensina, meu Pai, no decorrer da nossa jornada de vida nessa terra, a fazermos escolhas corretas, escolhas boas, que com certeza irão projetar o nosso futuro de bênçãos e de vitória lá na frente. É a oração que eu faço te pedindo, que o teu Espírito Santo possa estar conosco, porque sem ele, Pai, nada podemos fazer, é verdade. Muito obrigado, ser conosco. É a oração que eu faço, gratos a ti, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus, digo amém. Graças a Deus, podeis assentar. Se eu tivesse aqui 1 hora para mim, em disponibilidade para pregar para você nesta manhã, eu iria contar uma historinha, porque pastor idoso, preste bem atenção, ele tem sempre uma historinha para contar. É verdade. Observe o seu pastor, eu falo isso porque eu tenho intimidade com ele. Não é porque somos parentes de cabeça, não, porque ele raspa. Eu não raspo o meu cabelo. O que eu tenho é meu, ninguém tira. Eu não tenho, assim, com ele porque ele raspa. A gente já se conheceu numa época de cabeleira, né? Hoje, o tempo passou. Mas eu tenho sempre uma historinha para contar. Mas hoje o nosso horário, ele já estourou mesmo. Não tem, eu poderia contar. Mas vou contar. Eu tinha 2 para contar. Mas eu vou contar assim.
vocês maridos, cuidado, mas muito cuidado com a sua mulher, rapaz. Cuidado com a sua esposa. Cuidado com a mulher que você tem do teu lado. Certa vez, eu cheguei da igreja, cansado, à noite. Isso foi num domingo à noite. E quando o pastor sai daqui, ele sai meio que, sabe, cansado, tomado por Deus, porque ele colocado uma canga sobre os seus ombros. E eu fui para casa, 11 horas da noite, e disse para minha esposa, eu a chamo de ovelhinha, ela é a minha ovelha. Então a gente conhece ela como ovelhinha. Na igreja, todo o povo conhece ela como ovelhinha. Chegamos em casa e tal, fiz o que tinha que fazer, troquei de roupa, tomei banho, aquela coisa, sentei no sofá. Liguei a televisão. Normalmente eu vou no canal aberto, né, e vou lá em 105, lá e vejo lá os animais. Eu não vou nesses programas, não, minha cabeça não está para isso. Porque o pastor, quando ele chega em casa, ele ainda continua ruminando a palavra que ele pregou. É verdade. E se ele errou alguma coisa, a mulher em casa, ela vai falar, ó, tu falou uma coisa assim, 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 assim. Mulher é assim, cuidado, marido. Bom, eu estou sentado e disse para ela assim, filha, a gente não janta à noite. Filho, mas eu quero comer, quero tomar beber uma vitamina e um pedacinho de bolo. Queridas, amadas irmãs, meus irmãos, maridos aqui, eu sentei e não percebi que eu já havia feito alguns pedidos à minha mulher. Não percebi, eu estou sentado lá, vendo a televisão, e eu me lembrei, e ela trouxe o meu lanche, e eu sentado, né, no sofá, comecei a comer o lanche, e ela em pé. E eu não me lembro, amados, perdoe, porque o homem é assim. O homem é assim. Eu acho que eu pedi uma coisa para ela, e ela estava vindo da cozinha para a sala. Quando eu pedi uma coisa, não bateu bem. A minha mulher fez assim, ela veio de lá, botou a mão na cintura. Se ela estivesse aqui, eu ia mandar ela ficar de pé e fazer o que ela fez. Ela botou a mão na cintura e fez assim, ó. Esse jeito de mulher. Olha, já é a 6ª vez que você me pede alguma coisa. Aí eu falei, meu Deus, ela sabe contar. Maridos, cuidado, a sua mulher sabe contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei assim, meu Deus, e a 7ª vez? Que foi a 7ª, ela já a 6ª vez que tu me chama para mim te atender. Na verdade, ela também queria lanchar, mas eu não sei, eu pedi, se eu pedi 6 vezes, eu não sei, só sei que ela registrou na sua mente 6 vezes. Eu falei, Senhor, eu não vou me arriscar a pedir mais uma vez. É verdade. Existe um termo aí que a gente usa aí até de brincadeira. Eu falei, se eu me arriscar, meu Deus, eu vou estar pecando, né, pai? Puxa vida. Mas eu falei, não, eu tenho que pedir porque eu não quero sair daqui, eu estou bem aconchegado, eu estou bem sentado, porque o marido é assim, o homem é assim. Amém, irmãs? O homem é assim. Tudo bem, me arrisquei. Ela fez aquele rebolado todo, e eu falei, filha, me perdoa, mas eu tenho que te pedir mais uma coisinha. Levanta esse rabicó daí e vai pegar. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu estou casado com quem? Homem, cuidado. Conte quantas vezes você ocupa a sua mulher. Amém, homens? Amém. É verdade. Isso aconteceu comigo. Amados irmãos, o título dessa mensagem, a hora está passando, é: qual é a tua escolha? Nós lemos um texto um tanto perigoso, que fala de uma escolha que Davi fez. Mas, amados irmãos, a vida do ser humano, ou seja, a vida do homem e da mulher, ela é feita de escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. Queridos, 3 coisas de natureza pessoal definem
o futuro do homem nesta terra. 3 coisas, anote isso, define o futuro do homem. E quando eu falo do homem, eu falo do gênero humano, não falo só do homem, mas falo da mulher. 3 coisas. Primeiro, o que define, né, o futuro da pessoa na terra, ou seja, primeiro, a escolha. A primeira coisa, o primeiro quesito é a escolha. Segundo, é a atitude. Terceiro, é a decisão. Mas, amados, até para nós fazermos a escolha que nós precisamos, está alicerçado em alguma coisa ou em situações que se apresentam para nós. Ou seja, essas situações, elas podem se manifestar para nós de natureza boa ou má. Ou seja, a nossa escolha, amados, não pode ser pautada nos nossos sentimentos. A nossa escolha não pode ser pautada nos nossos impulsos. A nossa escolha não pode ser firmada num estado de desequilíbrio emocional. A nossa escolha não pode ser concretizada apenas por ouvirmos questionamentos. Ou seja, não podemos fazer escolhas baseadas naquilo que ouvimos, pois isto nos levaria a fazermos escolhas erradas e que certamente vão trazer para nós sacrifícios, sofrimentos, dores, aborrecimentos, desânimo, vontade de parar, vontade de desistir do alvo que está diante de você. Muitas das vezes, isso também nos faz olhar para trás. Mas, amados, quando tratamos de escolhas, estamos nós predeterminando o nosso futuro. Quando você faz uma escolha, você predetermina o seu futuro. Mas, queridos, o nosso futuro estará sendo estabelecido por conta de uma escolha que fazemos hoje. Aquilo que você define como seu futuro está sendo feito hoje por uma escolha. Ou seja, o meu futuro, o teu futuro, o nosso futuro, ele não pode ser baseado em coisas abstratas, em coisas passageiras, em coisas temporais. Queridos, o nosso futuro, ele é baseado na escolha em que eu fiz. Pode me fazer um homem sucedido. Vou repetir. A escolha que nós fazemos hoje, agora, em nossas vidas, pode me fazer um homem bem-sucedido, um homem conquistador, um homem vitorioso, ou pode me fazer um homem fadado à derrota, fadado ao fracasso. Entenda o que o Espírito está falando para nós nesta manhã. Amados, acredite que Deus, Ele faz escolhas também em nosso favor. Não só nós fazemos escolhas, mas Deus também, Ele tem escolhas e Ele faz isso em nosso favor. Queridos, o nosso futuro e todos os seus frutos estará sendo decidido a partir do momento em que nós fazemos escolhas boas ou escolhas erradas. Se fizermos escolhas boas, certamente nós vamos colher frutos bons. E se fizermos escolhas más, certamente vamos colher frutos maus. E não é isso que Deus quer para cada um de nós neste dia, aqui nessa manhã. Amados, vamos olhar para o rei Davi, para o texto que nós lemos. O homem segundo o coração de Deus, que também não se isentou de fazer escolhas erradas. Nós acabamos de ler o texto de 2 Samuel, capítulo 11. E, amados, eu quero colocar 10 situações em que levou Davi a um fracasso, a umas derrotas, é verdade.
porque ele tomou decisões erradas. Aquela decisão, queridos, que Davi, ele tomou em relação a Batseba, foi a pior escolha que ele fez em toda a sua vida, pois aquela escolha o levou a circunstâncias calamitosas, desastrosas, tenebrosas e catastróficas em sua vida. Querido, se você ler 2 Samuel até o capítulo 20, por aí, você vai ver que só tem problemas para Davi. Mas, amado, veja que a escolha por se deitar com aquela mulher levou Davi a tomar atitudes e decisões cruciais e vitais na sua vida. Ou seja, nós vamos conhecer algumas etapas, né, e acontecimentos negativos vividos por Davi, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Queridos, primeiro erro da escolha errada de Davi. Davi engravida a mulher de um seu soldado chamado Urias. Segundo, Davi, por não querer assumir a paternidade do filho que estava no ventre de Batseba, ele compromete a vida daquele soldado chamado Urias, porque Batseba gritou de lá para Davi, e mulher faz assim, queridos, a gente vê aí, é uma verdade. A mulher estava grávida, ela gritou de lá, e disse, olha Davi, é teu filho, chupa essa manga, Davi, chupa essa manga, meu filho, porque não adianta esconder não, como diz um outro, abana esse carvão que está, ó, já viu aquele churrasco que a gente vai fazer, o cara não tem prática, ele fica soprando e abana com a tampa do negócio lá, é isso, aquela mulher, ela estava com a faca e o queijo na mão, e diz para Davi, Davi, é teu filho, chupa essa manga, que ela é uma manga espada, bem docinha, rapaz. Daqui para frente tu vai ver. Terceiro, Davi faz de tudo para que Urias assumisse a culpa da sua escolha errada. Queridos, é verdade. Muitas das vezes, quando nós fazemos uma escolha errada, nós queremos apontar um culpado ou um parceiro. Quarto, Davi não vê outra solução para resolver o seu problema, fruto da sua escolha errada, e resolve agora sacrificar com a morte a Urias, o marido de Batseba. Quinto, a escolha errada de Davi o leva a ter um parceiro no seu fracasso, na sua derrota, e faz parceria com o seu comandante, com Joabe, que era comandante do seu exército, ou seja, foi também Joabe conivente com a morte de Urias. Amados irmãos, as escolhas erradas que nós fazemos desencadeiam ao longo da nossa vida fatos inusitados, calamitosos, que fogem muitas das vezes ao nosso controle. Só Deus pode mudar o curso da nossa vida. Só Deus pode mudar a história da nossa vida. Só Deus, é Ele que vai mudar o rumo da nossa vida. É Deus que vai escrever uma nova história, numa direção nova na sua vida. Porque o homem, por si mesmo, ele não consegue mais voltar atrás. Mas Deus faz, e Deus quer fazer com pessoas aqui nesta manhã, que talvez na sua jornada até aqui, tomou decisões erradas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, atente ao que o Espírito diz para você. Deus, Ele quer mudar essa história de escolhas erradas na sua vida. Deus quer escrever um novo rumo na sua vida, te dar uma nova direção e escrever uma nova história de vitórias, de conquistas ao longo da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu já fiz escolhas erradas.
E olhe, paguei um alto preço para fazer escolhas erradas. Queridos, a escolha de Davi lá na frente desencadeou coisas terríveis. Muitas coisas, vamos saber. Sexto, a partir do capítulo 12 de 2 Samuel, Davi recebe a visita do profeta Natã. E ali ele recebe uma sentença da parte de Deus com a morte do seu filho, o filho gerado ali em Batseba. É a primeira coisa que acontece. Segundo, sétimo, no capítulo 13, a partir do verso 1, o incesto entre os irmãos Aminon com a sua irmã Tamar. Aminon estrupa a sua irmã Tamar por parte de pai e que era irmã de Absalão por parte de mãe. Esse escândalo era a vergonha para Israel. Veja como desencadeia uma decisão errada, uma escolha errada. Ela vai trazer, como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. Eu quero dizer para você que uma bênção recebida, ela atrai muitas bênçãos sobre a sua vida. Aleluia! Queridos, oitavo, no verso 23, Absalão, irmão de Tamar, vinga a sua irmã, matando o seu irmão Aminon por parte do pai, para vingar o estrupo da irmã Tamar. Olha como é que a coisa desenha, uma coisa chama outra, uma morte chama outra. Tem mais, 2 Samuel capítulo 16, a partir do verso 20, vai falar assim: aquilo que Davi fez às ocultas, por conta da sua escolha errada, Deus trouxe a lume, Deus trouxe a existência, e Absalão, seu filho, mantém relacionamentos com as mulheres de seu pai, o rei Davi. Isso aconteceu à luz do dia, para todo o povo de Israel contemplar. Queridos, isso é vergonha. Mas, amados irmãos, 10, para a gente concluir. Joabe, comandante do exército de Davi, vinga a morte de Aminon e mata covardemente Absalão, filho de Davi. Veja, amados, Absalão era um filho que Davi o amava muito. A Bíblia diz que quem conhece da escola bíblica, deve ter ensinado para você isso, que Absalão, ele era formoso, e ele era alto e sobressaía no povo, ele era lindo. A Bíblia diz que o cabelo de Absalão batia aqui, ó, nos joelhos, aqui, ó. Você acredita nisso? Ele era formoso, ele era um galã. Mas é verdade, amados. No 24, no capítulo 24, verso 1, mais uma escolha errada, né, de Davi. Ele resolve censear, né, o exército de Israel. Ou seja, ele resolve fazer o censo, contar o seu exército. E por conta dessa escolha errada, Deus mata 70 mil homens do exército de Israel. Escolhas erradas, queridos, traz e atrai morte. Escolhas erradas, ela traz maldição e também traz mortes. Mas, queridos, se as nossas escolhas não passarem pelo crivo de Deus, pela aprovação de Deus, o nosso futuro será de fracassos, de derrotas e de morte. Queridos, qual é a escolha que você está fazendo hoje? É uma pergunta que eu faço para você. Talvez você tenha escolhas para fazer. Pense bem, racionalize a sua escolha antes falando com Deus. Eu quero fazer essa pergunta para você, deixá-la ratificada no seu coração. Qual é a escolha que você está fazendo hoje, agora? Com quem você tem andado hoje? É uma escolha que se escolhe com quem eu vou andar. A quem você tem emprestado os seus ouvidos? Quem é que tem falado com você? Deus ou o mundo? Quem é? A quem você tem emprestado os seus ouvidos? Duas perguntinhas que vai mexer com adolescentes, jovens aqui dessa igreja. Quais os sites que você tem
acessado na internet? Fale com Deus. Quais os sites que você tem acessado na internet? Com quem você tem se relacionado na internet? Quais as escolhas que você tem feito para acessar a internet? Para ter relacionamentos dentro da internet? Fale com Deus. Quero te dizer uma palavra de Deus. Não faça escolhas antes de consultar a Deus. Davi não consultou a Deus. Não falou para Deus: Senhor, aquela mulher, ela está lá tomando banho, está nua, estou aqui. Senhor, o que eu faço? Ele não consultou, ele não falou com Deus. Davi fez o censo e não falou com Deus. E Deus matou 70 mil homens. Queridos, não verbalize as suas escolhas sem a aprovação de Deus. Não tome atitudes baseadas em escolhas erradas, fundamentadas nas coisas que são passageiras, nas coisas que são temporais nesta vida. Não feche a questão das suas escolhas e atitudes numa decisão errada e precipitadas, sem antes falar com o Todo-Poderoso. Queridos, quer vitória na tua escolha? Fale com Deus, porque Deus vai te ouvir e vai te aconselhar e vai dizer para você a decisão que você precisa tomar, para que lá no futuro você não venha chorar, você não venha se lamentar. Amados, eu quero falar de uma decisão correta, uma decisão acertada e aprovada por Deus. Provérbios capítulo 16, não precisa ir lá. Provérbios 16, 1, vai dizer assim: o coração do homem pode fazer escolhas, mas, todavia, a resposta certa, ela vem do Senhor. Queridos, não tem jeito. Queridos, talvez você aqui, um empresário, grande, médio, pequeno, não sei, um vendedor, né, alguém que trabalha de carteira assinada, talvez você tenha projetos, talvez você tenha planos, mas em cima desses projetos, desses planos, não escolha sem antes falar com Deus, porque o coração do homem pode fazer escolhas, o coração do homem pode fazer planos, o coração do homem pode projetar o seu futuro, mas a resposta certa, a aprovação certa, ela vai vir daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, quando eu faço escolhas baseadas em ouvir a voz de Deus, o meu futuro, o teu futuro, o nosso futuro estará garantido por Deus e será de bênçãos, prosperidades, conquistas e de vitórias. Aleluia! Queridos, quando eu faço em Deus a minha vida, com certeza, cada passo que eu dou é um passo de conquista. Cada passo que eu dou é um passo de vitória. É assim que o crente em Jesus Cristo, ele anda. Queridos, entenda isso. No nome de Jesus, não faça escolhas erradas. Jovens, escolha bem a sua namorada. Meninas, escolha bem o seu namorado. Não pegue qualquer pangaré da vida. Faça uma boa escolha. E Deus vai fazer dele um marido com 50 anos de casado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aplauso ao Senhor? Aleluia, que está falando com você. Glórias a Deus. É para o Senhor. A pergunta que eu faço, segunda: o que foi que você escolheu de errado? Porque agora tenho que consertar. Nós escolhemos errados. Davi fez escolhas erradas. Mas, queridos, quero te dizer que ainda há tempo para você consertar o seu erro. Queridos, cuidado com as escolhas que você pretende fazer em sua vida daqui para frente. Consulte a Deus para você ser bem sucedido. Queridos, parece meio que antagônico
oposto a uma situação normal, de uma pessoa normal. Mas tudo eu tenho que consultar a Deus? Meu Deus, tudo eu tenho que falar com Deus? Sim, queridos, Deus está poupando você, e Ele vai poupar você, lá na frente, você venha a sofrer as consequências que Davi sofreu. Davi chorou, eu posso dizer assim, lágrimas de sangue, quando mataram Absalão. Quando Joabe, o seu comandante, mata Absalão. Queridos, não para por aí não. Joabe, lá na frente, ele vai matar um outro comandante, chamado Abner. E Davi amava Abner. E tem mais, Abner não era um comandante do exército dele, era um comandante do exército inimigo. Ele era um comandante de Saul, antes dele. E Joabe, dessa cadeia, né, de escolhas erradas de Davi, lá na frente, Joabe mata esse comandante. E, amados, quero dizer para você uma coisa, Davi chorou muito, mas muito, muito, pela perda de Abner, e ele mesmo disse que Abner era um homem, comandante fiel ao seu rei. E aí, queridos, eu quero dizer para você, que na Bíblia Sagrada, até agora eu falei de Davi, mas na Bíblia Sagrada, nós vamos abrir lá, que eu quero que toda a igreja, que é tremendo esse texto, vai falar de uma mulher, que fez uma escolha tremenda. Eu fico, sabe, meio que muito alegre com essa escolha dessa mulher. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Lucas capítulo 10, verso 38. Diz assim, para nós entendermos. Indo eles de caminho, Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus, o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, a escolha que você faz hoje, e se for uma escolha boa, lá na frente, alguém vai dizer, alguém vai se lembrar da escolha que você fez. Olha, fulano, você fez uma boa escolha, por isso você hoje está nesse nível, nesse patamar. Queridos, Maria, irmã de Marta, escolheu a melhor parte, escolheu a coisa certa, escolheu estar aos pés de Jesus. Por isso, a sua atitude levou Jesus a tomar uma decisão em favor dela. Esta atitude de Maria será lembrada até a consumação dos séculos. Que coisa linda! Hoje nós nos lembramos de Maria, que outrora, olha o tempo, há 2000 anos mais passados, ela tomou uma decisão correta. Ou seja, ela fez uma escolha certa, ela tomou uma atitude e uma decisão, mesmo sendo embarreirada. Talvez a escolha que você está fazendo, você tem que ter o cuidado, que você pode ouvir conselhos contrários à vontade que Deus já formatou no teu coração. Se ela tivesse ouvido Maria e não ouvido Jesus, simplesmente ela ia se levantar e ia pegar uma vassoura junto com a irmã, ou não sei o que ela estava fazendo, e trabalhar de igual para a irmã. Perdia a bênção, uma escolha errada. Mas graças a Deus, querido, que ela
optou por estar aos pés daquele que pode fazer infinitamente e mudar escolhas erradas que talvez estejamos fazendo hoje em nossas vidas. Amados irmãos, Deus quer que o seu futuro seja promissor, seja lembrado por todos, porque é produto de uma escolha certa, de uma escolha correta e aprovada por Deus. Queridos, eu, há muitos anos atrás, fiz uma escolha errada. Deixa eu contar uma historinha do pastor. 1971, a CCPL, quem lembra da CCPL? Pois é, eu jovem, eu era um bancário, pedi demissão do banco, gente. E esse banco hoje é o Santander, quem encampou ele, né? Quer dizer, teve outros bancos, mas Santander representa esse banco hoje. Queridos, eu pedi demissão, foi uma choradeira. O gerente, como era um banco de uma matriz em Porto Alegre, não entendeu nada. Por que eu estava pedindo demissão? Que eu tinha um futuro promissor naquele banco. Aqui é uma roupa para pedir demissão. Esperei um mês até que viesse a resposta da matriz. Tudo bem. Eles resolveram, ou seja, me indenizar, porque eu exercia uma atividade coerente com eles, graças a Deus. E fui para a CCPL. Fiz uns testes, fiquei 30 dias em psicotécnicos, passei em tudo, como inspetor de qualidade, exprimi o saquinho para ver se eles vazavam e tal, mandar consertar a máquina, não quero entrar nesse detalhe. Queridos, 3 meses. Aí eles me botaram num plantão, eram de 8 em 8 horas, e o meu horário era terrível, era de 15h45 da tarde à meia-noite e 15. Quando eu acabava o expediente, eu tinha que dormir até 5, 6 horas da manhã, ou então viria a pé, porque eu moro no Engenho da Rainha, e ali é Benfica, dava para vir a pé, que algumas vezes eu vinha a pé. Querido, eu não gostei. Pedi demissão. Alguns colegas que trabalharam no banco e na empresa estão aposentados há muitos anos. Eu hoje pago um preço por uma escolha errada. Ainda não estou aposentado com 65 anos de idade. Eu creio que agora em maio se resolve tudo. Queridos, estou dando o meu testemunho. Escolhas erradas que eu fiz há 40 anos atrás não projetou o meu futuro, sabe? Mas uma coisa assim, que aconteceu na minha vida, foi conhecer Jesus Cristo. Foi conhecer a Ele. Aí Ele mudou a história da minha vida. Deus quer mudar a história da sua vida aqui nesse lugar. Mas, amados, eu quero encerrar mostrando uma escolha que foi feita certa. E essa escolha, ela será de suma importância, está sendo para nós e será para toda a humanidade. Queridos, Deus, como eu disse no início, Ele também fez uma única escolha. A escolha é a razão de estarmos aqui nesta manhã. A escolha é que Deus projetou o meu, o teu, o nosso futuro nessa terra através de Jesus Cristo. A escolha de Deus, ela foi triunfal, vencedora e eterna para mim e para você aqui nesse lugar. A escolha de Deus em nosso favor nos trouxe a certeza, a convicção da nossa vitória sobre todos os nossos adversários. A escolha de Deus em favor da humanidade deixou no coração do homem a fazer escolhas e tomar decisões corretas e acertadas nele. A escolha de Deus nos garante a salvação da nossa família, de todos os nossos familiares e de todos, com certeza, e todos serão alcançados pela escolha de Deus em Jesus Cristo, o Salvador. A escolha de Deus em nosso favor nos faz viver uma vida de paz, uma vida de saúde,
uma vida de prosperidade, uma vida de vitórias, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, essa escolha de Deus, para mim e para você, ela está em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas viva nele e tenha nele a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Essa foi a escolha de Deus para mim e para você. Uma escolha certa, uma escolha boa, uma escolha que nos traz a vitória. Queridos, Deus escolheu Jesus para morrer em nosso lugar. Amém, igreja? Queridos, vamos escolher bem. Deixa eu finalizar para você com uma frase. Escolha bem hoje, no presente, e viva bem um futuro de milagres e de vitórias. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda esse Deus que traz para você a ideia da escolha certa, a ideia da vitória na escolha, a ideia do teu triunfo na tua escolha. Não faça como o pastor Vieira. Você que está começando uma empresa, trabalhe, ajude o seu patrão, prospere. Eu não fiz isso por 3 vezes, por 2 vezes, aliás. Um banco e uma grande empresa, hoje não existe mais nenhuma das duas. Mas, graças a Deus, eu posso dizer com você e repetir para me fechar agora. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Deixe a sua Bíblia no banco. Depois eu vou fazer uma oração. Eu quero que você repita comigo assim, sabe, os jovens aí, sabe, com muito vigor. A Bíblia Sagrada diz lá em Isaías 58, diz assim: clama a plenos pulmões. Clamar a plenos pulmões. Então eu vou querer pedir a você para repetir comigo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele, somente a Ele, a honra, a glória, a força, o poder, a majestade e a soberania, por todos os séculos, dos séculos. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda esse Deus que te dá a vitória por intermédio de Jesus. Escolha bem hoje para você viver um futuro de vitórias em nome de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Poderoso Deus, majestoso e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Pai, abençoa esta casa, esta igreja, abençoa esse povo, meu Pai, com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa cada ministério aqui nesta igreja, meu Pai. Não vou aqui citar os ministérios, mas tu sabes quais são os ministérios, meu Pai, em atividade aqui na tua casa. Abençoa a liderança, meu Pai, dos movimentos aqui da igreja. Abençoa o pastor Carlos, a sua esposa, a pastora, os diáconos, as diaconisas, os obreiros, as obreiras e todos aqueles líderes de trabalho nessa casa. Senhor, que todos possam, meu Pai, escolher o melhor, fazer como Maria, está na presença de Deus, está aos pés do Senhor. Abençoa, meu Pai, com a prosperidade material, com a prosperidade financeira, o corpo, meu Pai, aquele povo que dizima, aquele povo que oferta. Senhor, em nome de Jesus, faz prosperar, suprindo, meu Pai, cada uma das suas necessidades. Eu oro também, meu Pai, por aqueles que estão ainda, talvez, desempregados, que o Senhor possa, meu Pai, abrir uma porta de emprego já na próxima semana, para que eles possam também desfrutar do momento da alegria, da generosidade de trazer à casa do tesouro o dízimo e a oferta alçada. Abençoa esse trabalho, faz prosperar
Pai, eu repreendo agora todo espírito contrário, todo espírito que venha tentar roubar aquilo que o Senhor já implantou no coração do pastor dessa igreja, para crescimento do teu reino, que saiam em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro te pedindo, abençoa, meu Pai, com a tua bênção, esta igreja, este povo, em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor, digam amém, digam graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Um bom almoço, uma boa tarde, na presença do Todo-Poderoso. Da próxima vez vou contar uma outra historinha. Tremendo essa, gente. Mulheres, por favor, se o marido pedir 7, não espere. Ah, deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu estava contando essa historinha da minha mulher, que é verdade mesmo, pena que ela não veio aqui hoje, ela está em casa, repousando um pouquinho, ela passou mal ontem. Assim, eu contei isso para a igreja lá, em que eu sou pastor também. E o meu genro, pastor Humberto, ele estava sentado, ele levantou e pediu, pastor, dá licença, me dá um microfone assim. Olha, igreja, olha, irmãs, a ovelhinha minha esposa, ela não ensinou isso para a Patrícia, minha esposa. Porque a Patrícia eu só peço uma vez, e eu jamais posso pensar ou me arriscar em pedir a segunda vez. Esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Porque 6 vezes, na 7ª vez, eu fiquei envergonhado. Deus abençoe. Amém? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Por favor, acompanhe o pastor lá. Irmãos, não vou estender. Mais tarde, culto das 7 horas, nosso batismo. Por favor, venha abençoar, venha prestigiar os irmãos que estão se deitando nas águas. Tá? Mais tarde, em nome de Jesus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vão em paz, bom almoço.